Ao vencer o Atlético Paranaense por 1-0 na Arena da Baixada há pouco, o Atlético Mineiro manteve não apenas o segundo lugar do Campeonato Brasileiro, impedindo que o Flamengo, caso vença seu jogo deste domingo contra o Santos, encoste ou ultrapasse, como pressiona o São Paulo, né? Ficou a 4 pontos do líder São Paulo, que enfrenta o Corinthians neste domingo na Neoquímica Arena, 18h15, um local onde ele jamais venceu. Pressiona o São Paulo porque será seu próximo adversário na quarta-feira no Morumbi, né? 4 pontos de diferença, de repente, vai que o Corinthians vence esse jogo, é um clássico, pode acontecer, não será surpresa nenhuma, apesar do São Paulo estar jogando mais do que o Corinthians, mas é possível, né? Então a diferença poderia, que esteve em 7 no início da rodada, que está em 4 nesse momento, pode voltar a 7, pode aumentar para 5, né? Cair de 7 para 5, ou pode, na quarta-feira, na melhor das hipóteses, para o Galo, reduzir-se a 1 ponto. Ou seja, ele fez a sua parte. Tinha que vencer esse jogo meio na marra. Não precisou ser na marra, ele não sofreu em momento algum, mereceu vencer. Foi até arriscado ficar naquele 1-0 ali, poderia levar um gol. Teve uma falta para o Atlético Paranaense no final, ali já nos acréscimos. No último lance, um carrinho do Hever meio maluco. O Hever tinha entrado havia pouco no jogo. Deu um carrinho estranho ali, pô, e uma falta poderia ter se transformado em gol, não foi. O Atlético fez a sua parte, cumpriu, fez um gol, poderia ter feito mais. Não está brilhando o time, mas jogou o suficiente para vencer e nos leva a perguntar como é que ele pode ter perdido para esse time do Atlético Paranaense no Mineirão por 2-0. Eu tuitei isso há pouco, uma leitora atleticana, evidentemente deve ser, me colocou que ali era o primeiro jogo do Atlético depois do surto da Covid, que tirou vários jogadores do time. É possível, mas ainda assim justifica uma parte, não toda, né? O Atlético, ninguém venceu o Atlético Mineirão. E a consequência da Covid não dura só um jogo, dura mais. Então, fato é que ele conseguiu perder para esse time do Atlético Paranaense, cuja briga é contra o rebaixamento. O time é muito fraco, enfraqueceu-se demais. O Paulo Tuori vai ter trabalho para poder, não digo salvar esse time, porque tem outros piores, mas não está fazendo por onde, é uma decepção. O Atlético não tem nada com isso, é um dos melhores, iguala o São Paulo no número de vitórias novamente, estando 4 pontos atrás, e vai esperar, esfregar, fazer figa aí. Está à espera do São Paulo. Terá um dia mais de descanso para esse jogo no Morumbi. O São Paulo só tem 2 derrotas no Brasileiro, uma delas para o Atlético, num jogo em que o São Paulo reclama erro de arbitragem e Leonardo Gaciba, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, reconheceu que houve um erro de arbitragem ao anular, mal anulado um gol do Luciano, ele estava em condições, a linha do VAR foi mal traçada ali e mostrou um impedimento que não houve, na verdade. Mas o São Paulo levou de 3-0, águas passadas, o jogo não vai voltar, ele vai ter que, né? Ele vai ter que se justificar aí. Então o Atlético está esperando, está em expectativa e fazendo figa aí, torcendo por Corinthians como nunca, para poder diminuir essa diferença e ele proporcionar uma diminuição ainda mais drástica na quarta-feira. O único perigo do Atlético Paranaense, praticamente no jogo inteiro, foi aos 5 minutos de partida, o Nicão, que foi criado no Atlético Mineiro, acertou o travessão. A partir daí só deu galo. Aos 17 minutos o Vargas fez um gol, o Keno fez aquela jogada característica dele da esquerda, cortando para dentro e cruzando, mas o Vargas estava ligeiramente impedido, o gol foi impedido, o VAR confirmou isso, o árbitro Vinícius Gonçalves Araújo. Aos 29 minutos, pênalti para o Atlético, um cruzamento do Zaracho, o argentino da direita, o Abner abriu o braço além da conta, o Vinícius apontou pênalti imediatamente, o VAR confirmou, o Keno, que não tem perdido o pênalti nesse brasileiro, cobrou e o Santos fez uma defesaça no canto esquerdo, voando, espalmando. É o segundo pênalti defendido pelo Santos nesse brasileiro, pênalti que não foi tão mal batido assim, que eu dou mais mérito a ele do que condeno o batedor ali. Mas aos 43 minutos, num contra-ataque organizado pelo Keno, é muito Keno, né, no Atlético, o Vargas recebeu na meia direita e mandou um balaço, o Santos talvez não acreditasse, a bola entrou, superou o Santos, há quem acha que ele falhou, eu não acho, foi uma bomba, que o Vargas é muito bom nesse tipo de jogada, fez 1-0. E por pouco não fez 2-0 aos 4 do segundo, uma jogada que ele recebeu, né, na frente, cortou um zagueiro para dentro e bateu de canhota, tirando do goleiro, mas o gol foi anulado e o VAR mostrou que realmente ele estava impedido, ligeiramente impedido, um pezinho ali na frente do último zagueiro, que era o Abner. Aos 38 minutos, a única chance clara, a não ser que cobrança de falta do Atlético Paranaense, uma cabeçada do Abner, que o Everson pegou e prendeu ela em cima da linha.
o árbitro cabeceou, mas cabeceou no meio centro do gol, o Everson defendeu e prendeu em cima da linha. Foi a única chance. Vitória justa do Atlético Mineiro, que está no sonho, sonha com esse título depois de 49 anos, vai ter que secar o São Paulo, né? Vamos ver. E o outro jogo que terminou agora à tarde, o Bragantino e Fortaleza, o Bragantino venceu por 2-1. Deu uma subidinha na tabela, escapa da zona da confusão, se embola inclusive com o adversário ali, passou o adversário provisoriamente, mas a rodada vai ter outros jogos, então não adianta ficar nem falando de colocação agora, mas ele ultrapassou o adversário na tabela. O Luan Cândido de cabeça fez 1-0 para o Bragantino aos 12 minutos do primeiro tempo, mas aos 44 minutos um pênalti do líder no argentino Mariano Vázquez, que foi pego quase 2 minutos depois pelo árbitro Heber Roberto Lopes. O VAR o chamou na cabine, ele ficou, examinou e deu o pênalti. O Juninho cobrou e empatou por 1-1. O jogo estava se arrastando no segundo tempo, o Fortaleza até melhor na maior parte das ações, o Bragantino cresceu no final com as modificações, e aos 43 minutos o Arthur escapou pela esquerda, cortou um zagueiro, parou e rolou para o Tony Anderson, que mandou uma bomba, e o goleiro Felipe Alves não conseguiu defender Tony Anderson, dando assim a vitória ao time de Bragança Paulista, que respira na tabela e agora dá uma aliviada aí, né? É isso aí, meus amigos. Voltarei mais tarde com os outros jogos deste sábado. Um abraço, até a próxima.